Senhor meu Deus, meu Pai, entramos em oração na Tua presença nesse momento. E claro, a primeira coisa que nós fazemos é agradecer ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Te adorando, louvando, engrandecendo, exaltando o Teu santo nome. O Senhor é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa adoração. O Senhor é digno. O Senhor é merecedor. Se nada mais fizesse por nós o que fez há mais de 2000 anos atrás, já é motivo suficiente para sermos eternamente gratos ao Senhor e vivermos rendidos ao Senhor. Mas a boa notícia é que o Senhor é uma fonte inesgotável de bênçãos. E, como está escrito, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor é que a nossa alegria seja completa. Que possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas. O Senhor diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como tenha saúde e vá bem a sua alma. Então a vida que o Senhor tem para nós é uma vida próspera no sentido mais amplo da palavra. Uma vida completamente ausente de necessidades. Uma vida melhor e mais rica que qualquer vida que tenhamos sonhado. E eu oro, meu Deus, para que o Teu povo agarre-se à Tua palavra e à Tua promessa como Abraão se agarrou. Como Abraão se agarrou, meu Deus, e decidiu crer contra a esperança, decidiu crer quando parecia que já havia passado de hora, já era tarde demais. Quando o Senhor posteriormente o colocou à prova, causando-lhe a sensação de que tudo estava perdido, uma vez que tudo dependia da vida do Isaac, e agora o Senhor o pedira como sacrifício. Parecia, meu Deus, que a promessa iria falhar, não iria se cumprir. Mas naquele momento, mais uma vez, Abraão decidiu crer, mesmo sem entender. Ele decidiu acreditar no caráter imutável do Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. O Senhor não falha, não sabe errar. Ajuda-nos, meu Deus. Sabemos que adoração vai muito além de cantarmos uma canção. Mas viver uma vida rendida, totalmente entregue, dependendo do Senhor. Então nos ajuda a viver essa vida, a praticar a verdadeira adoração. Sermos totalmente dependentes do Senhor, confiarmos plenamente, cegamente, absolutamente no Senhor, mesmo quando os nossos sentidos, as nossas emoções, meu Pai, tentarem nos convencer do contrário. Ajuda-nos a confiar no Senhor, andarmos por fé e não por vista, porque o meu justo, o Senhor disse, viverá por fé e não por vista. Que essa pessoa, meu Deus, consiga ignorar o que está à volta, passar pelos testes, dar a resposta certa, entregar o que o Senhor precisa e assim dar ao Senhor condições para o Senhor agir e cumprir os Teus planos, os Teus propósitos, a Tua promessa. Em nome de Jesus, eu venho te pedir que assuma essa reunião, que fale conosco, que se fizemos algo que te entristeceu, que a Tua misericórdia nos cubra, que o Teu sangue nos purifique agora,
que nada impeça, meu Deus, a tua presença e a tua direção sobre esta reunião, que é sua. Cada um que está aqui veio para te buscar, então fala aos nossos corações. Abre a nossa mente, renova o nosso entendimento, ajuda-nos a entender o que quer de nós e que sejamos, meu Deus, rápidos em obedecer, em fazer aquilo que quer que façamos, porque nós sabemos que o Senhor espera o momento de ser bondoso, mostrar sua bondade, compaixão e, meu Deus, espera muitas vezes que decisões sejam tomadas, decisões difíceis para a carne, mas necessárias. Então, meu Deus, que nesse dia, nesta noite, aquilo que o Senhor espera, tem esperado, tem exigido, seja dado, seja entregue. E assim, meu Deus, promessas deixem de ser promessa e se torne realidade, algo concreto, palpável, na vida do teu povo, na vida daqueles que têm esperado pelo Senhor. Eu consagro a Ti essa reunião e tomo posse de uma grande noite, um trabalho poderoso, e que o Teu nome seja honrado e exaltado aqui, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022, 10 vezes mais. Incomparável está sendo e terminará o meu ano, a minha vida. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir em Gênesis 22, versículo 1. Que diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu vou seguir a leitura fazendo pausas praticamente em cada versículo para explorarmos, né, tudo o que podemos de cada versículo, porque basicamente em todos eles temos uma lição, temos uma mensagem, temos uma revelação. Então já começa dizendo passado algum tempo. Isso quer dizer que de tempos em tempos nós seremos testados, colocados à prova, de tempos em tempos. Deus nos colocará à prova nosso caráter, nossa confiança, nosso amor a Ele. E nós precisamos responder como Abraão respondeu. Diga: eis-me aqui. A expressão eis-me aqui mostra que Abraão estava disponível e aberto. Nós precisamos permanecer abertos a Deus, porque até o fim da nossa jornada com Ele aqui na terra, estaremos sendo forçados, pressionados a um crescimento. Sempre podemos fazer mais, entregar mais. Deus sempre vai exigir mais de nós, porque também tem mais para nos dar, para confiar em nossas mãos. Então permaneça aberto, permaneça disponível, porque isso nós falamos com frequência. Deus, Ele não escolhe e não usa, né, os mais capacitados, talentosos, aqueles que aparentemente têm mais
né, potencial, ele usa os disponíveis. Aqueles que respondem exatamente assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Versículo 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho. Então a expressão único filho já deixa claro que aquilo que nós geramos na carne, conquistamos na carne, Deus não conta, não é contado por Deus. Sabemos que ele não era o único filho gerado por Abraão. Isaac no caso, né? Ele tinha o Ismael. Só que essa expressão, seu único filho, mostra que aquele filho gerado de forma totalmente carnal, na precipitação, fruto, né, da precipitação, da incredulidade, sequer foi aqui contado por Deus. E Deus, ele é sempre específico no que pede, no que exige. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Ele é específico e sempre vai pedir aquilo que é mais importante para nós. Justamente para saber se Deus continua sendo para nós o nosso bem maior, o nosso primeiro amor, o que nunca pode deixar, né, de acontecer, de ser. Deus precisa ser o nosso primeiro amor. E é muito comum na caminhada o primeiro amor mudar. Nós passarmos a amar mais, inclusive aquilo que veio das mãos dele, aquilo que ele nos deu, do que ele próprio. Então ele vai permitir situações, vai colocar à prova o nosso amor, porque ele precisa para o nosso próprio bem, para o nosso bem. Ele precisa estar no centro, ele precisa estar em primeiro lugar no nosso coração, até porque tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida deixa de ser uma bênção e torna-se uma maldição. Então, para o nosso bem, é importante, é vital que Deus, né, seja o nosso primeiro amor. E o tipo de amor que o Senhor espera é o tipo de amor exigido, que Jesus exigiu de Pedro. Pedro declarou que amava o Senhor. Mas, na terceira vez, ele deixou claro que o amava não como sabia que devia amar. Na terceira vez que o Senhor questiona, Pedro, você me ama? Ali sai uma expressão verdadeira. Naquela resposta da terceira vez, ele responde dessa forma, né? Eu amo o Senhor, mas não ao ponto de me entregar pelo Senhor, de dar a minha vida pelo Senhor, não mais do que a minha própria vida. Foi por isso que ele negou, foi por isso que quando Jesus disse que ia ser crucificado, né? E ele sai em defesa do Senhor, dizendo, não, Senhor, isso nunca te acontecerá. Na verdade, ele estava tentando se defender. O foco não era Jesus, o foco era ele, porque com certeza pensou, se o meu mestre, o meu Senhor vai ser crucificado, o que vai acontecer comigo? Então, ele estava ali defendendo a pele dele, aparentemente demonstrando que se importava demais, talvez até disposto a defender, proteger Jesus, mas no fundo
ele estava com medo que o mesmo pudesse acontecer com ele. Que o mesmo pudesse acontecer com ele. Então, em várias ocasiões, você vê que Pedro não entendia de propósito. Ele amava o Senhor? Amava, mas não mais do que a sua própria vida. E enquanto nós não amarmos mais a Deus do que a nós mesmos, do que a nossa vida, nós iremos negá-lo. Em algum momento, em algum teste, nós iremos negar a nossa fé. Nos acovardar, nos intimidar, temer o que pode nos acontecer e não ter a atitude, o comportamento que Ele espera de nós. Então nós temos que orar. Paulo fazia essa oração. E nós podemos e devemos fazer essa oração por nós mesmos. Pedir que o Senhor nos ajude a conhecê-lo, de forma profunda, conhecer o amor de Deus na sua altura, na sua largura, na sua profundidade, conhecer a Deus profundamente. Profundamente. O amor dele. Deus espera ser amado, ao ponto de entregarmos tudo, deixarmos tudo, sacrificarmos o que for preciso. Ainda no versículo 2, ele diz assim, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Que lhe indicarei. Num dos montes que lhe indicarei. Ele não disse qual monte. O que remete ao chamado de Abraão. Da mesma forma, Deus falou com Abraão em Gênesis 12, dizendo, sai da tua terra, no meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu vou, o quê? Te mostrar. Ele não disse para onde ele ia. Mandou-lhe sair e confiar. Você vê que tempos, anos depois, nada na Bíblia está por acaso, Por isso que eu quis ir parando em cada ponto, que às vezes num só versículo nós temos várias lições, várias mensagens, que quando você para meditar, para analisar, você vai tendo ali as revelações. Então, essa é a maneira de Deus trabalhar. É isso que o Senhor espera e exige de nós, confiança do início ao fim. Lá no início, no início da jornada, foi exatamente assim que Deus falou com ele. Sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não vou te dizer agora, você tem que confiar em mim. Eu não vou falar para onde você vai sair na confiança. E agora, o Senhor vem e diz, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Ele foi preciso, específico em relação ao sacrifício, ao que ele deveria entregar, mas não lhe revelou, não lhe disse de imediato onde iria sacrificar o Isaque. Mostrando que o tempo todo Deus espera essa capacidade de nós obedecermos, seguirmos a direção que Ele nos dá, mesmo sem ter todas as informações. Porque seria muito fácil nós confiarmos em Deus sabendo como tudo iria acontecer. Como tudo se sucederia. E não é assim que Deus trabalha. É interessante ver como Deus falou para Moisés que iria mudar a rota do povo para fazer o faraó pensar que eles estavam perdidos e vagando no deserto, e que daí iria endurecer o coração do faraó para sair em perseguição. Mas quando Moisés passa a informação para o povo, mudando o rumo, quando Moisés muda o rumo do povo, indo pelo caminho que vai ao mar,
Ele não deu todos esses detalhes. Ele não falou, olha, Deus nos mandou mudar de rumo, né, porque não estamos preparados ainda para uma batalha, não estamos prontos para a guerra, e mais, nessa mudança, Deus vai endurecer o coração do faraó vai pensar que nós estamos perdidos, vai sair, né, em perseguição, e para onde o Senhor está nos levando, Ele vai nos dar um grande livramento. Não, o Senhor não deu todas essas informações ao povo. É só ler lá. O Senhor apenas disse para mudar o rumo. Né? Moisés apenas disse para o povo mudar o rumo. Então Deus espera essa confiança no caráter dele. Porque o caráter dele é imutável. Ele é bom, ele é fiel. Ele sabe o que faz, ele não sabe errar. Né? Ele não decepciona. Ele não desampara. Ele sempre chega na hora. Israel viveu essa sensação, né? Parecia que os egípcios iriam alcançá-los, parecia que eles estavam encurralados, sem saída. Daí ele abre o Mar Vermelho, os egípcios começam a travessia também, parecia que ia chegar perto. Mas Israel atravessou o mar em terra seca, nenhum israelita ficou para trás, nenhum pereceu, mas os egípcios todos foram engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Não sobrou um. Para mostrar que Deus sempre, né, tem o controle de tudo, inclusive dos nossos inimigos. O faraó pensou que estava agindo por conta, mas não fazia ideia de que estava fazendo exatamente o que Deus queria que ele fizesse, que ele estava indo para o lugar que Deus queria que ele fosse. Compreende ou não? O faraó não tinha noção de que ao sair em perseguição, estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Que ao pensar, né, eles estão perdidos, eu vou sair em perseguição. Ele achou que aquilo era dele, não era dele. Deus o fez pensar, Deus endureceu o coração dele. Ele estava justamente onde Deus queria que ele estivesse. Mas, por outro lado, o povo que não tinha todas essas informações que hoje nós temos, por ler, por conhecer, quando viram os egípcios, reagiram como? Ficaram aterrorizados, confessaram derrota, disseram que iam morrer, se revoltaram contra Deus, contra Moisés, falaram um monte de asneiras, porque eles não tinham todas as informações. E por quê? Porque Deus espera que nós confiemos no caráter dele. Ele sabe como agir, como trabalhar. Ele sabe o que faz. O que nós temos que fazer é confiar do início ao fim. Então eu quis mostrar esse detalhe aqui, ó. Lá atrás, sai e vai para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Já tinha se passado anos. Você vê a mesma linha. Pega o teu filho, aquele que você ama, né, e vá, sacrifique ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. O Senhor nunca dá todas as informações. Nos manda obedecer e seguir, confiando nele. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Bom, esse versículo mostra a rapidez, né, do Abraão em obedecer. A prontidão, a rapidez. Na manhã seguinte, Abraão já se levantou, preparou o jumento, cortou a lenha e partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Deus espera essa disposição do seu povo, né, de obedecer,
de fazer o que Ele nos manda fazer, mesmo quando não faz o menor sentido, de não ficar ali racionalizando, pensando, calculando, né? Buscando entender, porque não tinha como entender o que Deus estava exigindo. Parecia muito confuso, contraditório. Eu espero uma vida. Parecia que eu nunca ia ter esse filho, agora Deus me dá, estou criando. As promessas dependem da vida desse garoto e agora o Senhor me pede para sacrificá-lo. Entregar o Isaac não era apenas abrir mão de um filho, que já é muito, mas era abrir mão de todo um sonho, uma promessa, daquelas 7 promessas. Então, sem entender, né? Sem fazer sentido para ele, mesmo assim, imediatamente, né? Na manhã seguinte, amanheceu o dia, ele já estava lá se preparando para fazer o que Deus lhe havia pedido. Versículo 4. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então foram 3 dias de caminhada. No 3º dia, ele viu o lugar ao longe. O meu ponto aqui é, no 3º dia, em 3 dias, caminhando com o seu filho, rumo ao lugar onde ele o iria sacrificar, deu para ele analisar muito bem. Deu para ele calcular, racionalizar, né, refletir sobre aquilo. E aqui nós vemos que a sua decisão imediata de obedecer foi bem, né, foi repensada, foi analisada, foi calculada. O que nos leva à conclusão de que outra decisão, além de obedecer, foi tomada por Abraão. A decisão de, em meio a tantos pensamentos, imaginações, a decisão de confiar cegamente no caráter de Deus. Porque, vamos lá, o diabo ele é oportuno, ele não perde tempo e oportunidade. E eu não tenho dúvida de que ele foi bombardeado na sua mente, através de pensamentos. Pensamentos do tipo, Deus mudou de ideia, Deus não vai fazer, Deus não vai cumprir. Ele deve ter tido N emoções ali. Imagina você caminhando com o seu filho para sacrificá-lo, matá-lo. Então, muita coisa estava acontecendo dentro do Abraão. Muita coisa se passou na mente dele, no coração dele, mas a decisão dele foi de confiar no caráter de Deus. Ele decidiu obedecer, ele decidiu confiar. No versículo 5 fica, bem evidente o que estava, dentro dele, o que sobressaiu. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Repita comigo, depois de adorar, voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Em meio a tantos pensamentos, imaginações, o que ele decidiu imaginar, pensar de forma intencional, proposital. Ele decidiu imaginar o Isaac sendo ressuscitado para que a promessa se cumprisse. Agora, o impressionante é que até aquele momento da história não há registros de um morto que tenha sido ressuscitado. Então ele se atreveu a pensar, a imaginar algo totalmente novo, inédito, que não tinha acontecido antes. Ele se atreveu a pensar, a imaginar o inimaginável até então. Então a mensagem nos coloca
limites em Deus, pois como imaginou na sua alma, assim é. Vamos repetir? Como imaginou na sua alma, assim é. Você acha que não passou pela cabeça dele? Ele não pensou que a promessa podia falhar? Não veio esse pensamento? Será que ele ouviu o diabo soprar na mente dele, através de pensamentos? Agora está tudo perdido. Acabou, não vai acontecer. Mas você escolhe no que vai pensar, no que vai acreditar. Você escolhe, mude as suas. Abraão aprendeu a imaginar de forma positiva, altruísta. E nós temos que mudar as nossas imaginações. Porque a forma como eu penso, eu sinto, eu vivo, eu ajo. Nós vemos no capítulo 15 ele imaginando que o servo seria o seu herdeiro, lembra? Ele começou, inclusive, a verbalizar isso, era o que estava dentro dele. Ele desabafou com Deus: Senhor, tu não me deste filho algum e o meu servo vai ser o meu herdeiro. Era o que ele estava pensando, era o que ele estava imaginando. Porque todas as vezes que você começa a racionalizar, se envolver com a situação, você vai pender para um negativismo, para uma incredulidade, para uma desesperança. Então, lá no Gênesis 15, ele estava imaginando algo totalmente contrário ao que Deus lhe havia prometido. Mas agora, Abraão já tinha aprendido a crer contra a esperança. Eu tenho certeza que ele pensou, né? Bom, se aos 100 anos de idade e Sara aos 90, era inconcebível, humanamente falando, nós gerarmos, não só Sara, ele também aos 100 anos já estava sem vitalidade, diz lá em Romanos 4. Já contava cerca de 100 anos, já estava sem vitalidade. Então, com certeza ele pensou, se aos 100 anos e Sara aos 90 era inconcebível nós gerarmos, por que não posso imaginar novamente algo totalmente inédito? Está acompanhando ou não? Ele decidiu o que ele ia imaginar, o que ele ia fixar dentro dele. Olha só a imaginação, olha o que estava dentro dele. Depois de adorar, voltaremos. Como voltaremos? Se eu estou indo para sacrificar o Isaac. Hebreus explica o capítulo 11. Ele levou em conta que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Quer dizer, ele se viu, se viu sacrificando Isaac e ele visualizou Deus ressuscitando o Isaac, devolvendo-lhe a vida. Ele imaginou isso, ele pensou nisso, ele considerou esta possibilidade. O problema é que às vezes nós enxergamos só possibilidades negativas, né? Calculamos com uma mente humana, não imaginamos o inusitado, o inexplicável, o inconcebível, humanamente falando. E assim limitamos Deus. Limitamos o poder de Deus, só que o poder de Deus é ilimitado. E não se esqueça de Provérbios 23, 7. A Bíblia afirma que como você imagina, como você pensa, assim é. Assim é, como você imagina. O que você está imaginando. Assim será. Então, se você perceber que as suas imaginações são negativas, são incrédulas, é do tipo a imaginação do Abraão no Gênesis 15, o meu servo vai ser meu herdeiro, não vai acontecer, a promessa falhou, mude as suas imaginações. Comece a imaginar o que você
sonha, deseja, ainda que você não saiba como, ainda que não haja precedentes disso. Né? Eu nunca vi isso acontecer, mas vai acontecer com você. Eu nunca vi isso acontecer, alguém viver isso. Que seja você o primeiro a viver. Amém, gente? Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu paro aqui e volto um pouquinho no versículo 6. Olha que interessante. Parece, se você não tiver ali o espírito, porque a palavra de Deus, ela só se compreende de forma espiritual. Uma pessoa natural lê esse texto, vai enxergar o Abraão como um monstro, um sujeito insensível. Ele está levando o filho para sacrificar, ainda coloca lenha nos ombros dele. E ele, o Isaque, leva tudo sozinho. Pegou a lenha e o holocausto e o colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Quer dizer, o Isaque levou tudo que seria usado para o seu sacrifício. E isso mostra uma concordância, uma unidade de pai e filho. Ele não só foi oferecido, como participou do sacrifício, levando tudo que seria usado. Então, esses detalhes mostram essa unidade, essa concordância de pai e filho. De um lado, Abraão, o pai, entregando o filho. Do outro, o filho se entregando voluntariamente, em plena concordância com o pai. O que significa que o aprendizado de Abraão, o que Abraão aprendeu, né, com Deus, ele já vinha trabalhando, já havia sido incutido, transmitido e incutido no seu filho Isaque. Porque Isaque entendia a essência da adoração. Entendia. Porque nós vamos ler a seguir que o Abraão não teve nenhuma dificuldade para colocá-lo no altar, amarrá-lo. Ele não teve. Por quê? Porque o Isaque, ele entendeu a essência da adoração. Que ele precisava também, né, a fim de agradar a Deus, agradar o pai que estava agindo por agradar a Deus, se submeter, se render, se oferecer voluntariamente. Isso não é fantasiar em cima da palavra, porque a grande missão do Abraão foi essa: ser pai e educar. Educar o seu filho nos princípios, nos valores de Deus. E ele fez isso muito bem. Abraão transmitiu, incutiu em Isaque. Né? Vemos em tenra idade todo esse aprendizado de Abraão já bem estabelecido no seu filho Isaque, que não só foi sacrificado, mas participou, cooperou, se ofereceu voluntariamente como sacrifício. Isso tem que chamar a nossa atenção. Né? Como o que estamos passando, o que estamos transmitindo, o que estamos ensinando para os nossos filhos. Os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Então, quão longe, quão bem-sucedido nossos filhos serão, depende do que nós estamos passando para eles.
do que estamos transmitindo, dos valores que estamos transmitindo. É só lembrar também de Davi, né, que falhou como pai, teve filhos que assassinaram, violentaram, enfim, filhos que se perderam, porque ele não educou, não ensinou, mas com Salomão nós vemos que houve um investimento, houve uma dedicação, houve ali um cuidado que não houve com os outros. E veja o que Salomão se tornou, quão longe Salomão foi, porque Davi incutiu nele, né, o temor a Deus, o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Falou tanto sobre sabedoria que quando ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, pediu sabedoria a Deus, né? No versículo 7, diz: Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai, sim, meu filho, como o bispo Fernando disse ontem, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos, uma relação de pai e filho, que nós chamemos Deus de pai, porque Ele nos chama de filho, e saibamos que o Senhor tem a resposta, né, para todas as nossas indagações, preocupações. O Isaac perguntou: as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele responde, né, no versículo 8, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então o Senhor tem as respostas, o nosso Pai Celestial tem as respostas às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, né? E sempre uma resposta que vai exigir confiança, né? Ele respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Para mim, toda vez que a Bíblia enfatiza algo, é porque isso não pode passar despercebido. Pela segunda vez é dito: e os dois continuaram a caminhar juntos. Pai e filho juntos, né? Em concordância, em união, e é como nós devemos estar com o nosso Pai Celestial, alinhados com Ele, em concordância com Ele, mesmo quando Ele nos pede para fazer algo difícil, mesmo quando Ele está exigindo uma entrega, Ele não vai fazer o que cabe a nós fazermos, mas nos dá toda a graça de que precisamos para fazer. Nunca estamos só. Diga: eu nunca estou só. Diga: Ele está comigo. E Ele me dá toda a graça que eu preciso para obedecê-lo, né? E aqui mais uma vez você vê o Abraão declarando o que estava dentro dele, o que ele acreditava. Ele declarou: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele cria nessa provisão. Nós conhecemos a história e sabemos que quando chegou lá, ele não viu o cordeiro. Ele só viu o cordeiro preso no arbusto depois que o Senhor já tinha recebido o sacrifício. Mas a gente chega lá. Versículo 10. Abraão, quando chegaram ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Esse é um texto que nós não podemos ler sem parar, sem se colocar no lugar. Imagine-se no lugar de Abraão nesse momento. Principalmente você que tem filho, você pode imaginar o terror que estava dentro desse homem nesse momento. Olhe para o seu filho.
e se veja sacrificando ele. Pais com sã consciência preferem sofrer no lugar do filho. Né? Se pudessem, trocaria de lugar todas as vezes que o seu filho está com alguma dor, algum problema. Principalmente quando é pequeno, né? Você não sabe o que fazer, porque às vezes reclama, você não sabe o que é, está lhe chorando de dor, você fica numa aflição porque você quer fazer alguma coisa, você não pode, você não sabe o que é. Às vezes uma febre que, né, só no terceiro dia você vai descobrir o que é. Então, não dá para ler esse texto sem imaginar como estava o coração desse homem, rasgado, dilacerado. Não foi fácil. Não foi uma decisão fácil de ser tomada. Não havia nenhum sentimento apoiando Abraão nesse momento. Toda vez eu faço essa colocação. Se perguntasse para o Abraão naquele momento, você quer fazer isso? Ele diria não. E se perguntasse, então, por que está fazendo? Porque eu creio, porque eu confio em Deus. Então, ele estava sendo guiado por fé, agindo de forma intencional, passando por cima de sentimentos, de emoções. Se doeu para Abraão, eu fico imaginando a dor desse homem, né, em viver essa situação. Se doeu para ele despedir o Ismael, que era o filho dele com a serva, com Agar, doeu, a Bíblia fala que doeu para Abraão fazer aquilo, despedir o Ismael. Mas quando Deus falou, despede que eu vou cuidar, eu vou, né, fazer dele também um grande povo, ele despediu, ele confiou. Mas doeu. Agora imagina o Isaac, o filho da promessa, que ele esperou por 25 anos. Como estava o coração desse homem. Arrebentado, dilacerado. No entanto, Abraão nos mostra que é possível você suprimir ali as suas emoções e fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. De forma intencional. Sem apoio. Sem apoio externo, interno, que às vezes você não tem ninguém fora te motivando e também não há nenhuma motivação interna ali de vontade, de desejo. Mas você pode, pela fé, por crer, por confiar, se submeter ao que Deus lhe pede. No versículo 11, diz, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Esse Abraão mostra, denota, né, uma urgência. O que quer dizer que por pouco, por muito pouco, o sacrifício não acontece também fisicamente. Eu digo também porque internamente, espiritualmente ele aconteceu. Deus recebeu. Sabe, não era... Deus sonda os corações e viu que dentro do coração do Abraão não era uma possibilidade oferecer o Isaac. Era algo já consumado, aquilo já tinha acontecido dentro dele. Nós sempre falamos que as coisas acontecem duas vezes, primeiro dentro, depois fora. Então, já havia acontecido dentro dele. E o Senhor viu, porque o Senhor sonda os corações. E viu que não era mais uma possibilidade, era um fato, algo consumado. Também vemos nesse versículo a importância de estarmos atentos e sensíveis à voz de Deus, aos comandos de Deus, porque o mesmo Deus que pediu Isaac em sacrifício, agora diz, não toque no rapaz, o chama, né? Como quem quer interromper algo e ele prontamente diz, eis-me aqui. Então, nós já falamos sobre isso. Se o Abraão não estivesse sensível e atento à voz de Deus, ele teria matado uma geração. Né?
E nós precisamos dessa sensibilidade, precisamos orar a Deus para que Ele nos ajude a discernir a sua voz. Porque senão, se ele tivesse ficado só com o primeiro comando, ele teria sacrificado Isaac. Mas agora o mover muda. Deus vem e diz, não toque no rapaz. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você me teme. Todas as vezes que eu leio esse texto, essa frase destaca para mim. Agora sei que você teme a Deus. E todos os anos anteriores, dando ali provas de fé, você vê que Abraão não havia revelado a sua fé anteriormente? Sim. Mas ainda não tinha chegado no nível, no ponto que Deus queria. Depois de anos caminhando com Deus, Deus ainda estava testando, experimentando e querendo ver, querendo ter certeza. O que importa mais? O que é a coisa mais importante para Abraão? Por muito tempo ele mostrou que cria em mim, ele permaneceu em mim. Mas será que é por conta da promessa? Será que a motivação para ter feito o que fez até hoje foi a promessa que eu fiz? E se e se parecer que eu mudei de ideia? E se eu pedir Isaac em sacrifício? E se eu agir de forma a causar essa sensação no Abraão? Ele vai continuar me amando? Ele vai continuar temendo a mim, sendo fiel a mim? Ou ele vai ter a reação que a mulher do Jó teve? Como é que ele vai reagir? Deixa eu colocá-lo à prova. Deixa eu ver o que vai sair. Deus queria ter certeza, e Deus quer ter certeza de que o nosso coração é dele, de que ele é o nosso primeiro amor. Quando Deus pediu Isaac, ele não queria o Isaac, você já ouviu, nós já ouvimos isso, ele queria Abraão. Ele não queria Isaac, tanto que disse, não toque no rapaz. Ele não queria o Isaac, ele queria o Abraão. Será que quando Deus nos pede algo, exige algo, nós temos demonstrado que agradá-lo, fazer a sua vontade, importa mais do que a nossa vontade, a opinião das pessoas, que às vezes nós deixamos de fazer o que Ele nos pede, porque pesa a opinião de alguém, pesa o que vão falar, pesa o que vão pensar. Quantos que se negam a fazer a vontade de Deus, porque ficam pensando no que vão pensar, no que vão dizer, na possível rejeição que podem sofrer, ataques que podem sofrer. Então agora sei que você teme a Deus. Agora. Levou anos para Abraão ouvir esse agora sei que você teme a Deus. A nossa jornada precisa ser progressiva. Como eu disse, até o fim da nossa existência, o Senhor vai estar exigindo, requerendo. E se Ele exige mais, se Ele nos força a entregar mais, a crescer, é porque Ele tem mais para fazer, tem mais para confiar. Então permaneça como Abraão, aberto às exigências de Deus. Não faça como muitos que se convencem erroneamente, eu já fiz tudo, eu já dei tudo, eu já mudei tudo, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já entreguei tudo que Deus me pediu. Diga assim, sempre podemos entregar mais. Esse é o pensamento que te leva a progredir, a crescer. Esse pensamento de que eu já fiz tudo, já dei tudo, leva você à estagnação, e nós sabemos que a estagnação leva ao retrocesso. Então não pare de crescer. Tenha essa disposição para
ir além, fazer mais, crescer em Deus. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Observe que ele só viu depois que o sacrifício foi, consumado. Não aconteceu literalmente, fisicamente, mas espiritualmente aconteceu e Deus recebeu, e Hebreus registra, que figuradamente ele recebeu Isaque dentre os mortos. Então, aconteceu, o sacrifício aconteceu, e somente depois que ele passou no teste, a provisão nunca chega antes de passarmos no teste. Essa é a razão de muitos nunca viverem a provisão, nunca viverem o sobrenatural, que não passam no teste. Foi depois que ele ouviu, agora eu sei, ou seja, você passou no teste, você provou sua fé, provou seu amor, você mostrou com obras, você me deu a resposta certa. Foi depois que ele viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Como o bispo Fernando disse ontem, o lugar que era para ter sido um lugar de morte, de perda, de tristeza, ele deu o nome de o Senhor proverá. Então, quando nós passamos pelos testes, nós renomeamos lugares, situações, momentos. Passe no teste, dê a resposta certa. E você vai renomear. Esse momento está muito difícil. Você vai renomear esse momento. Esse lugar está muito difícil. Você vai mudar o nome desse lugar, dessa situação. Essa situação está me fazendo sofrer. Essa situação está me fazendo gemer. Essa situação contribuiu para um grande salto, um grande crescimento. Foi desta situação que eu vi a glória de Deus. Ele mudou o nome, ele deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá. Aquele lugar poderia ter ficado marcado, gravado na memória do Abraão como lugar da perda, da morte. Mas, por ter passado no teste, por ter confiado, ele pôde nomear aquele lugar de o Senhor proverá. Passe nos testes e você vai transformar teste em testemunho. O que hoje é teste será testemunho na sua vida. 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. Pela segunda vez. A segunda chamada foi para garantir o cumprimento da promessa. Foi para dizer a Abraão que a promessa se cumpriria e que ele não precisaria ter nenhum receio, nenhuma sombra de dúvida em relação à promessa. Então a segunda chamada foi para abençoar, para garantir, mas jamais vamos ouvir essa segunda chamada se não atendemos a primeira, que é para obedecer, para confiar, mesmo sem entender. 16. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. 18. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha que forte isso. A obediência do Abraão, a fé do Abraão, garantiu a fé com obras. Porque o Senhor faz questão de registrar, por ter feito o que fez. Ter feito o que fez. Então,
A fé com obras, ela garante o cumprimento das promessas. Mas a fé com obras só cria expectativa. A fé sem obras só cria expectativa. A fé sem obras só cria expectativa e frustração. Como o Tiago disse, mostre-me a sua fé sem obras, eu vou mostrar a minha fé com obras. Nós temos que entender que a fé sem obras é morta. Onde está as nossas obras? Nós precisamos de obras. Obras que comprovam a nossa fé, que confirmam o que expressamos. Adiantava o Abraão dizer aos servos, fique aqui porque depois de adorarmos voltaremos. Né? Depois responder ao filho, Deus proverá para si mesmo. Né? Deus proverá um cordeiro para si mesmo, meu filho. Olha as declarações de fé. Mas quando chegou a hora H, houve também uma atitude de fé. E ficou registrado por ter feito o que fez, não por ter dito apenas o que disse, não por ter declarado o que declarou, mas por ter feito o que fez. Fé e obras precisam caminhar juntas. Então não é só orar, é orar e crer, não é só declarar, é declarar e agir. E fazer aquilo que o Senhor nos pede. Versículo 19. Então voltou Abraão. Olha que interessante. Então voltou Abraão. Ele voltou sozinho? O Isaac ficou lá? Mas ele não disse que para os servos, depois de adorar, voltaremos? A expressão que ele usou foi voltaremos. Depois de adorar, voltaremos. Mas aqui o Espírito Santo registrou que Abraão voltou. Né? Então voltou Abraão a seu servo. Não diz que Isaac. O Isaac voltou fisicamente. Mas espiritualmente ele foi entregue. Então fica ali, fica nesse versículo, né? Confirmado a eficácia do sacrifício. Não foi uma encenação apenas. Ele de fato aconteceu e Deus recebeu e figuradamente Abraão teve de volta dentre os mortos. Para mostrar que não é o que não importa para Deus só o que acontece aqui fora, mas o que acontece dentro. Aliás, mais importa para Deus o que acontece dentro de nós. Dentro de nós. As decisões que nós tomamos dentro de nós. Até porque se uma decisão não for tomada no coração, ela não vai ser tomada aqui fora também. Entende? Se nós não decidirmos no coração, nós não vamos decidir aqui fora também. Então, o que importa para Deus é o que acontece dentro. Dentro, porque eu posso chegar, eu posso falar que vou fazer, que vou me comprometer, posso fazer declarações, mas se isso não estiver dentro, vai ser palavras ao vento, vai ser tambor vazio, não vai gerar resultado, não vai gerar transformação, porque não está dentro, não existe dentro. Então tem que acontecer dentro, tem que existir dentro. Tem que acontecer dentro. Amém, gente? Voltou Abraão. O sacrifício foi recebido. O que aconteceu dentro do Abraão chamou a atenção de Deus. Então, chame a atenção de Deus com decisões no coração. Porque se você decidir no seu coração, aqui fora também vai acontecer. Se você crer realmente, aqui fora vai ser possível ver os resultados. Se eu não crer, se eu não decidir no coração, não vai acontecer aqui fora. Então, não precisa acontecer dentro. Em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração.
Nós só revelamos o nosso caráter, a nossa fé, o nosso amor, quando somos testados, tentados, pressionados. E é assim que o nosso caráter é desenvolvido. Deus pediu Isaac em sacrifício. Deus colocou Abraão à prova pedindo o seu filho, o filho que ele tanto amava, em sacrifício. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Deus nos leva, Deus nos coloca em situações difíceis, permite situações difíceis como oportunidades de mostrarmos o que está dentro de nós, como uma oportunidade para revelarmos o que realmente existe dentro de nós. O tipo de fé, o tipo de amor, o quanto ele realmente importa para nós, o quanto cremos, o quanto confiamos. Todos nós, de tempo em tempo, somos testados. E o que temos revelado a Deus? Como temos passado? Ou será que temos passado nos testes? Bom, se um teste vive se repetindo é porque certamente não estamos passando por ele. Não estamos dando a resposta certa. Não estamos aprendendo o que Deus quer nos ensinar. Peça ao Senhor um espírito educável, um coração humilde, para aprender o que Ele está lutando para te ensinar. Porque é aquilo que nós ouvimos outro dia, nós queremos correr com cavalos, mas às vezes estamos nos cansando na corrida com os homens. Queremos ir para mais, mas Deus está vendo que ainda não estamos aptos, precisamos vencer os desafios e passar pelos testes do nível que nós estamos, antes de sermos levados para mais. Quando Abraão passou no teste, ele viu o que ele mesmo havia declarado. Em resposta ao filho, ele disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E ele viu suas palavras se tornando realidade. Aliás, tudo que ele falou, que ele declarou, que ele liberou com a boca, tornou-se realidade. Mas porque a fé também foi expressada com obras, com atitudes. E Deus fez questão de registrar por ter feito o que fez. Nós precisamos de obras para dar condições a Deus de prover o que precisamos, prover o cordeiro, ressuscitar o Isaac, cumprir a promessa. Deus quer cumprir as promessas. Deus quer suprir o que precisamos. Deus quer agir de forma poderosa. Deus quer que sejamos servidos pelos anjos, como Jesus foi servido após resistir à tentação.
Mas, muitas vezes, ao invés de resistirmos e sermos fiéis até o fim, titubeamos, nos intimidamos, racionalizamos, duvidamos, questionamos, desistimos e depois cobramos. Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Por que a promessa não se cumpre? Por que o sobrenatural não acontece? E a resposta está na fé. Que tipo de fé? Que tipo de fidelidade? A resposta está no caráter. Que caráter nós temos? Qual é o seu caráter? Você confia em Deus plenamente, absolutamente? A sua fé é uma fé inegociável. Mesmo quando você não compreende, você toma a decisão de crer. Você intencionalmente crê, confia, espera, resiste, suporta. Qual é a sua atitude? Como você reage? Deus não mudou, como nós cantamos. Ele fez no passado, Ele faz hoje. Ouviu o seu povo ali, e ouve o seu povo aqui. Respondeu a quem clamou, e também responde a quem clama hoje. Ele é o mesmo, é o Deus da provisão. E quer prover hoje, quer curar hoje, quer salvar hoje, quer mudar hoje, quer fazer hoje. Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ele quer agir, Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Dê condições a Deus. Entrega para Deus. Aquilo que Deus está requerendo, entrega. Passe nos testes. Confia, resista, vá até o fim. Mude as suas imaginações. Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Não se permita pensar na derrota, no pior. O diabo quer isso. O diabo é oportunista. Ele quando vê você sendo testado, colocado à prova, sendo exigido, quando mais está sendo exigido, ele vem com suas setas, seus dardos, a fim de convencer que não dá para ir além, não dá para romper. Ele vem com suas setas, seus dardos e quer te convencer que a promessa não vai se cumprir, que passou de hora, que é tarde demais. Quando você vive um momento em que tem a sensação que tudo se perdeu, o diabo está lá para tentar incutir essa ideia mentirosa. Ainda que o Isaac seja morto, Deus o traz de volta à vida. Parece que a promessa morreu, Deus traz ela de volta à vida. Parece que passou de hora, Deus faz o tempo voltar se for preciso. O poder está nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo. Vamos, em nome de Jesus. Se levante com força. Ele não mudou. Ele salva hoje aqui. Ele é o mesmo. Sim, tu és o mesmo, Deus. Declare isso. Tu és o mesmo.
Tu és o mesmo. O Deus da provisão, proveja hoje aqui. Tu és o mesmo Deus, tu és o mesmo. Curou enfermos. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo. És o mesmo. Levante suas mãos aos céus Deus da e comece a declarar isso. salvando. Comece a declarar que o Senhor é o mesmo e que Ele vai fazer na sua vida o que Ele já fez no passado, o que Ele já fez inclusive na sua própria vida, a maneira como Ele já agiu antes, Ele vai agir de novo. O seu Deus está vivo e Ele é fiel, Ele não falha, Ele não decepciona. Declare a sua confiança nele, no caráter dele. Diga: Deus, eu creio que o Senhor vai agir, que a promessa vai se cumprir. Eu acredito num Deus de provisão, num Deus que supre as necessidades daqueles que esperam por ti. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. Eu acredito, meu Deus, que o sobrenatural, o inimaginável, o impossível vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Vamos, comece a imaginar o fim que você espera. Comece a imaginar, comece a visualizar e a declarar aquilo que você quer viver, em nome de Jesus. Não se permita imaginar o pior. Não se permita imaginar que tudo acabou, que tudo está perdido. Levante-se agora, enxote essas aves de rapina, expulsa agora esses pensamentos negativos, incrédulos, em nome de Jesus. Vamos, expulsa agora todos os pensamentos que o diabo tem lançado a fim de convencer que passou de hora, não há mais tempo, a promessa morreu. Levante-se agora, em nome de Jesus, e apenas entregue a Deus o que Deus está te pedindo. Passe no teste, dê uma resposta de fé nesse momento de teste, de tentação, de provação. Mostre a Deus que você o ama, que você confia nele, que você está agarrado a ele e ao que ele disse, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pedindo que ajude essa pessoa, meu Deus, revelar o que está dentro dela e revelar aquilo que o Senhor espera ver. Ajuda, meu Deus, por meio de obras, por meio de atitudes, comportamentos, meu Deus, ela revelar uma fé inabalável, um amor, uma fidelidade inegociável. Ajuda, meu Pai, ajuda, meu Deus, porque quando nós passamos o teste, o Senhor nos recompensa. Quando uma pessoa passa no teste, resiste à tentação, ela é suprida de forma sobrenatural. Os teus anjos vêm com a provisão. O Senhor supre, o Senhor socorre. O Senhor não nos deixa desamparados, famintos, decepcionados. Não, meu Pai. Tudo que nós temos que fazer é confiar. É confiar no caráter do Senhor e mostrar que nós temos caráter para sermos honrados, promovidos, exaltados. Ajuda essa pessoa a mostrar que tem caráter para viver a promoção que sonha, a honra que sonha, a vitória que sonha. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo nesse momento todo espírito da incredulidade, do negativismo, da desilusão, da desesperança, essas vozes negativas que querem fazer essa pessoa imaginar o pior, imaginar um fim diferente daquele que o Senhor prometeu. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda essa
opressão maligna sobre a mente dela, toda tristeza, todo desânimo, toda desesperança, sai agora, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, meu Deus, que a tua palavra, a palavra que saiu do altar, esteja encorajando, levantando, despertando, movendo essa pessoa da maneira que o Senhor precisa para abençoá-la. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, ajuda ela a crer, mesmo sem compreender, sem entender. Ajuda ela a seguir, meu Pai, confiando, mesmo parecendo, meu Pai, que tudo está perdido e acabado. Ajuda, Senhor, sustenta o teu povo, renova. A tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Restaura, meu Deus, as forças daquele que não tem nenhum vigor. E faz com que voemos alto como as águias. Com asas como águias, o Senhor nos faz voar alto. E eu declaro isso, meu Deus. Essa pessoa vivendo o sobrenatural, avançando para níveis mais altos, vivendo, meu Deus, o inimaginável, que ela se atreva a imaginar, pensar e acreditar, meu Deus, aquilo que, meu Deus, parece tão difícil, impossível, distante da sua realidade. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e declaro que sai daqui, Senhor, um povo renovado, cheio de esperança, decidido, meu Deus, a passar nos testes, a entregar o que é preciso, sacrificar o que é preciso, fazer aquilo, meu Deus, que o Senhor está direcionando. Pois como o Senhor foi específico com Abraão, o Senhor também é específico conosco. O Senhor diz o que devemos fazer, para onde devemos ir. Que ela ouça a tua voz, que ela tenha essa sensibilidade para ouvir, a humildade para acatar, a coragem para obedecer. Em nome de Jesus. Eu agradeço por essa mensagem, agradeço pelo que o Senhor tem feito e vai fazer na vida daqueles, meu Deus, que possuíram essa palavra e que dão os passos de fé necessários para viver a promessa. Muito obrigado pelo que fez aqui hoje, Deus. Amém, amém e amém.